Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o André Mello, você está na Ninpoikan Dojo e esse é o nosso quadro especial Pergunte ao Dojo. Aqui, através do nosso Instagram, como você está vendo ali atrás, a Ninpoikan_Dojo, ou lá no Facebook, Ninpoikan Dojo, você pode mandar para a gente a sua pergunta relacionada às artes marciais e a gente vai responder aqui em vídeo, seja ela por texto ou, se você quiser aparecer no vídeo, você pode mandar gravada também em vídeo, vai ser legal. Enfim. A pergunta que a gente recebeu de hoje foi do nosso inscrito Wagner, e ele perguntou o seguinte. Fala pessoal do Ninpoikan Dojo, tudo bem com vocês? Quero dizer que sou fã do trabalho de vocês. Quero aproveitar o momento do Pergunte ao Dojo para fazer uma pergunta. Nas artes marciais do Kung Fu, do Kendo, você vê as pessoas se defendendo com espadas, com sabres, com lanças. Mas e se for na minha casa, como é que eu faço? Será que um utensílio doméstico eu consigo usar como arma de defesa? Eu posso pegar uma arma como um facão, como uma faca de mesa? Isso vai me ajudar? Será que isso vai ser efetivo contra o meu agressor, o meu futuro agressor? Pois é, pessoal, a gente recebeu bastante perguntas no Instagram, inbox, perguntando se facas de cozinha e esse tipo de material que não é propriamente dito uma arma de defesa pessoal, se isso funciona para defesa pessoal e como é que essas armas se comportam com o impacto que elas geram, né? Então a gente aproveitou a pergunta do Wagner, que aliás é um inscrito muito recorrente no nosso canal, ele também tem um canal de gameplay lá no YouTube, que é o Orion. Ele faz um conteúdo bem legal lá, depois vocês deem uma olhadinha lá, ele faz bastante gameplay sobre Nioh, Sekiro, enfim, jogos de plataforma de ação voltado para PlayStation 4, PlayStation 5, né? Se você se interessa pelo tema, dá uma olhadinha lá que o canal dele é legal. Enfim, a gente recebeu bastante perguntas assim relacionadas a esse tema, então a gente decidiu compilar tudo e mostrar para vocês na prática como é que 4 armas desse tipo funcionam. A gente escolheu faca de cozinha comum, aquela de serrinha, escolheu o facão de churrasco, o cutelo e aquele facão de cortar capim, cortar cana, né? A gente escolheu essas 4 armas porque elas são bem simples, armas comuns e que variam aí dentro das casas dos brasileiros, dependendo de onde você mora, se é zona rural ou se é área urbana, né? A gente vai mostrar como é que essas armas se comportam relativamente bem ou mal, a gente vai mostrar isso e vai comprovar, diante do impacto em algo que possa simular a resistência do corpo humano. A gente utilizou ali garrafas de água, né, que mais ou menos tem uma resistência interessante, forte, e dá pra gente mostrar mais ou menos se funciona, se não funciona, o que funciona em si. Bom, dá uma olhada aí, a gente vai lá pra fora na presença do mundo animal, então já sabe como é que é, né? Tem cachorro, tem passarinho, tem vento, o som não fica muito legal, mas o conteúdo eu acho que ficou bem legal. Espero que vocês gostem e vamos pra lá. Bom, então agora a gente veio aqui pra fora para poder mostrar pra vocês o impacto que essas armas de cozinha simples podem causar no corpo humano. Então a gente vai utilizar aqui garrafas PET cheias de água, porque elas oferecem uma resistência que é muitas vezes maior do que a resistência da pele humana ou a resistência que um corpo teria, né? Então a gente vai mostrar mais ou menos o que poderia ser causado e que de fato essas lâminas elas funcionam para defesa pessoal. Vale lembrar o seguinte, para utilizar esse tipo de lâmina você tem que ter muita cautela e técnica também. Não adianta você jogar a mão de qualquer maneira com uma lâmina, porque você muitas vezes vai causar um corte superficial. Isso pode fazer com que o seu agressor ele fique muito mais agressivo, muito mais irritado e parta para cima de você com uma fúria. Pode até mesmo acabar piorando a situação. Para com essa porra aí, meu irmão! Então, dentro de defesa pessoal, num caso extremo, onde um agressor parte para cima e a sua vida está correndo risco, é importante lembrar que você não deve tentar muita firula, não deve tentar muitos ataques. Você tem que tentar ser certeiro em pontos críticos e, principalmente, derrubou o agressor ou causou a incapacidade dele de continuar, saia do lugar. Não fique tentando lutar contra alguém que está tentando te matar. Não fique tentando cair na mão, na porrada, tentando acabar com a vida daquela pessoa. Porque o que acontece? A gente vive uma sociedade que está alheia a leis, né? Então, muitas vezes você pode tomar uma atitude de cabeça quente e isso pode destruir a sua vida. Às vezes é uma situação corriqueira, uma coisa que saiu de controle, uma discussão. Então, levar isso para um outro caminho, tirar a vida de alguém,
pode trazer consequências absurdas para o restante da sua vida. Você tem que ter noção, você tem que sempre lembrar disso, que terão consequências. Todas as ações têm consequências. Então é importante você avaliar a situação em que você está inserido no momento de defesa pessoal. Se a sua vida corre risco, nesse caso, não tem o que pensar. Você protege a sua vida primeiro, faz o que tiver que fazer e depois você assume as consequências. E virão consequências. Agora, se for uma situação corriqueira, uma situação onde a sua vida não está sendo ameaçada, não há necessidade de exagerar na legítima defesa, porque isso vai ser avaliado e trarão consequências para você, ok? Hoje não vai estar sendo demonstrada técnica, a forma de utilização desse tipo de material. Isso vai ser abordado no episódio Caiu na Mão e a Arma, só focado sobre lâminas, tá? O objetivo aqui hoje é simplesmente mostrar a eficácia que essas lâminas teriam num possível agressor. Beleza! Dito isso, vamos aqui fazer as demonstrações e depois eu vou explicando mais ou menos a diferença aqui do tipo de impacto que cada uma aqui vai causar, tá certo? Bom, eu separei 4 lâminas que são mais fáceis de se encontrar nas casas das pessoas. Vamos mostrar cada uma delas. Bom, essa faca aqui é a tradicional faca de corte de casa para cortar pão. Todo mundo deve ter uma faca dessa aqui em casa. Então é por ela que a gente vai começar a nossa demonstração. Essa segunda faca aqui no meio, ela é uma faca de churrasco, uma faca de corte. Também é uma faca muito encontrada dentro de casa. E você costuma ver muito isso aqui em filme, né? Às vezes a pessoa está em casa, entra um invasor e ela corre para pegar uma faca como essa. A gente vai também fazer o teste com ela. Essa terceira faca aqui é um cutelo. Ela é uma faca para cortar carne, cortar ossos, né? Geralmente para o pessoal que faz churrasco, a gente costuma ter a utilização desse tipo de faca para facilitar o corte. Não é uma faca tão comum, não é uma faca que todo mundo tem em casa, mas é um utensílio doméstico também, não pode ser considerado uma arma, né? Vamos fazer o teste com ela também, porque muita gente tem esse tipo de material em casa. Já essa última faca aqui é uma faca de cortar capim. Então, geralmente o pessoal que mora mais no interior, o pessoal que trabalha na área rural ou que tem mesmo matagal, mato no quintal, costuma utilizar um tipo de faca como esse. Pode ser que seja, no caso de necessidade de defesa pessoal, da pessoa vir a recorrer a uma faca dessa. Então a gente vai utilizar ela também no teste de hoje. E uma dessas facas aqui, uma dessas lâminas, ela é propriamente dita uma arma de defesa. Foi trabalhada para isso. Se vire e nos fica! Essa é a diferença. Ela não é um material que é recomendado para utilização de defesa pessoal. O que geralmente pode ser feito com esse tipo de material é uma adaptação, ou seja, você vai utilizar movimentos de defesa pessoal com essas lâminas, então você vai ter a capacidade de se defender com elas. No entanto, é importante entender que elas não são material propriamente dito para esse fim e que isso pode fazer com que a lâmina se quebre e você possa receber até mesmo um dano colateral. Então, manusear esse tipo de objeto requer muita atenção, muita responsabilidade. Eu não recomendo que ninguém aí que está me assistindo reproduza o que vai ser feito aqui. Não queremos ter esse tipo de responsabilidade e nem culpa, né, de uma pessoa que está nos assistindo acabar fazendo uma coisa porque foi inconsequente, tá? Beleza? Bora! Hora do show, porra! Bom, então vamos lá. A primeira faca que a gente vai utilizar é uma faca normal de cozinha. Essa faca aqui todo mundo tem em casa, é uma faca bem simples. Ela é talvez a faca que tenha um potencial de corte subcutâneo bem maior do que as outras, mas no entanto não é uma arma indicada para de fato utilizar como defesa pessoal. O que acontece muito é o seguinte: a pessoa quando pega uma faca dessa para tentar se defender, ela tende a segurar dessa forma no cabo. E isso aqui pode acabar fazendo com que quando a lâmina discorre sobre alguém, a mão da pessoa vá correr sobre a lâmina. Quando esse tipo de coisa acontece, ferimento grave na mão,
E o nervosismo vai fazer com que você não consiga, às vezes, nem ter um controle legal de uma lâmina como essa aqui. Então, lembrando, é a pior arma que tem para defesa pessoal de todas as facas que vão ser mostradas aqui. É essa aqui, sem dúvida. Não é o recomendado. Mas vamos ver o quanto de dano isso aqui poderia causar. Vamos lá. Bom, aqui está a garrafa PET. Ela está presa aqui, ó, nessa corda aqui, que é o mesmo tipo de preparo que a gente faz para treinar ataque com arma e até mesmo para calejamento da mão, que a gente vai ver em algum outro vídeo mais para frente, certo? Aqui tem uma garrafa, você vê que a resistência dela é grande, então ela recebe um impacto de forma natural e bem próxima do que seria o impacto no corpo humano, né? Ela não é um objeto fácil de cortar, então ela acaba sendo perfeita para mostrar a reação que teria no corpo humano. Bom, dentro do corpo humano a gente tem cartilagem, tem músculos e principalmente os ossos. E são eles que às vezes podem acabar desviando uma via dentro do corpo quando o agressor é acertado por uma lâmina, por exemplo. Aqui nesse caso não tem. Então a resistência total aqui é do próprio plástico, né? Que é bem maior do que a pele. Então já é um objeto que serve para a gente ter uma noção. Vamos aqui primeiro para a primeira situação, que é um corte lateral. Vamos ver se de fato um corte lateral consegue produzir algum tipo de dano nesse material. Outra coisa que é importante lembrar é o seguinte: o corpo humano ele possui uma resistência, ou seja, se você empurra uma pessoa, ela vai fazer o possível para se manter em pé. Aqui no caso da garrafa amarrada, qualquer empurrãozinho que a gente dê, ela vai se deslocar. Esse movimento ele diminui bastante um tipo de impacto que um corte lateral poderia causar, porque ele não oferece tanta resistência. No momento em que a lâmina bater aqui, ela vai ser jogada para frente. Então tem que ser um ataque um pouco mais rápido para que dê tempo da lâmina percorrer isso aqui sem que isso aqui seja empurrado. No caso de um agressor, a lâmina vai passar, o cara vai tentar se manter em pé, vai fazer uma força contrária e aí o potencial de corte acaba sendo maior. Vamos ver a primeira situação, que é a situação mais corriqueira aqui primeiro, e depois a gente vai ver a situação de perfuração, ok? Vamos lá. Utilizando o dedo indicador como se fosse um encosto para a lâmina, eu consigo ter mais firmeza na movimentação, diminuir um pouco essa flexibilidade que a lâmina tem lateral e me dar um pouco mais de controle. Então eu vou fazer esse tipo de corte aqui primeiro, para vocês verem o que poderia causar ou não causar ali na garrafa, tá certo? Vamos lá. Bom, como vocês podem ver, no máximo que causou aqui foi alguns arranhões bem superficiais. No caso da pele humana, isso aqui cortaria, mas não é o suficiente para causar um tipo de dano, que provavelmente ia fazer com que o agressor ficasse muito mais irritado e agressivo. Aí eu vou dar um soco na sua cara, acabou a senhora! Bom, a gente vai fazer agora um corte com a mão lateralizada, porém utilizando o dedão como apoio, dessa forma. Bom, novamente o que se vê aqui são ranhuras muito superficiais que, novamente lembrando, só deixariam o cara mais puto, ou a mulher mais puta, a gente não sabe, tem tanta gente hoje em dia agressor, né? E que não tem um potencial de causar algum tipo de ferimento que possa inutilizar um oponente. Bom, o que a gente vai ver agora é a mão invertida no movimento lateral, lembrando que a utilização do dedão aqui é importante para dar uma sustentação para a lâmina. Então, ao invés de segurar dessa forma, segura dessa forma. Novamente, simples ranhuras, nada que pudesse causar aqui uma lesão muito séria, se no máximo aqui ia causar um ferimento subcutâneo. Nesse aqui eu até consegui chegar um pouco mais perto de furar, mas nenhuma alteração. Bom, o que a gente pode concluir é o seguinte: um corte lateral com uma faca como essa, com serra, se for um ataque que seja à distância, ela não vai ser tão eficiente, ela vai causar o corte, mas vai ser um corte menor, não vai ser um corte tão potencializado. Agora eu vou mostrar para vocês a seguinte situação: o que acontece se esse corte for executado encostando a lâmina e pressionando com o peso do corpo? É o que a gente vai ver a seguir.
Bom, como vocês viram, o corte lateral ele não funciona muito bem em termos de potência, principalmente num alvo que é móvel, né? Mas isso muda completamente quando você utiliza esse ataque encostando no seu agressor, pressionando e puxando. Por que isso acontece? Acontece por conta das serrinhas que tem aqui. Elas não têm um potencial de fio, ou seja, elas não são afiadas, elas trabalham de outra forma. O corte se dá por conta das várias pontas que tem aqui. Isso é que causa o poder de ruptura. Eu precisei de alguns ataques ali para poder colocar a força certa para romper a garrafa. Então, o plástico ele oferece sim uma boa resistência no caso da pele. Não seriam todos os ataques que seriam muito profundos na pele, mas aplicando a força correta, vocês veem que ela conseguiu partir a garrafa no meio. Então imagina o potencial que isso teria no tecido humano, por exemplo. Bom, agora a gente vai ver a perfuração. A lâmina vai entrar nessa posição, vai ser utilizado o dedão como apoio, dessa forma aqui, e a lâmina vai ficar socada aqui, o fundo dela, na palma da minha mão. Bom, como vocês viram, no caso de uma perfuração funciona bastante. E no caso, se fosse aqui um oponente, se fosse um agressor, seria mais ou menos dessa forma que ele ia estar sangrando. Então isso serve para mostrar o potencial de perfuração que essa lâmina tem por conta da ponta e principalmente pelo fato de ser um objeto fino. Como deu para perceber ali no frame separado, a faca tem alto poder de perfuração e ela é a mais eficiente nesse sentido. Então, concluindo, no caso da perfuração, isso acontece porque toda a velocidade é deslocada para um ponto. Quando você tem um ponto muito pequeno, como esse aqui, toda a força é centralizada para esse ponto. Então toda a pressão e força que eu coloquei foi justamente para um único ponto. Por isso eu consegui perfurar a garrafa com tanta facilidade. Se fosse um agressor também teria sido o mesmo caso. Novamente vale lembrar que no caso de músculos e ossos eles podem sim diminuir o impacto ou focalizar esse impacto para as laterais, o que pode fazer com que a lâmina se parta. Então é preciso ter um pouco de cuidado. Então isso aqui pode ser uma arma de defesa pessoal se você conseguir utilizar ela com técnica e com precisão. Se forem golpes a esmo de alguém que está extremamente nervoso, não vai funcionar. Bom, a próxima faca agora que vai ser utilizada é a famosa faca de churrasco. Também é um utensílio bem comum, bem fácil de ser encontrado em qualquer casa. E é aquela questão que a gente falou, parece muito em filme de suspense, seriado, a pessoa pegar a faca para tentar se defender. Nesse caso aqui a gente vai fazer tanto corte lateral ou diagonal, como perfuração, utilizando a seguinte técnica. Ao invés de segurar o facão dessa forma aqui, vai ser introduzido o polegar, tanto no corte lateral, e também na perfuração, onde eu posso usar tanto o polegar, quanto eu posso usar o indicador. Vamos ver agora na prática primeiro o corte lateral. Será que vai ser mais eficiente que o outro? Eu acho que o passarinho disse que não. Bom pessoal, como vocês podem ver aí, no caso que fez foi a mesma questão do outro corte, onde apenas machucou sensivelmente aqui, superficialmente a garrafa. Você vê que houve uma certa quantidade de ranhuras aqui, mas o corte não foi suficiente para romper o plástico. Como você pode ver, nesse caso dessa faca aqui, ela não possui um fio adequado, ou seja, ela não é uma faca que tem uma manutenção em dia e por isso ela não corta tanto. Você pode ver que eu posso passar a mão aqui na faca tranquilamente. Não façam isso em casa, mas aí no caso ela não corta. Ela me cortaria se eu penetrasse, se eu encostasse a mão e cortasse. Dessa forma ela não me corta. Então ela não tem um potencial para corte dessa forma. Vocês podem ver aqui, ó. Ela causa apenas um machucado. Bom,
Bom, lembrando novamente que o objeto ali, ele está livre no ar, então ele está totalmente alheio à minha pressão, ele vai se deslocar, ele é móvel, enquanto que num corpo de um agressor, ele ficaria parado na posição e o corpo dele ofereceria uma força contrária, o que potencializaria o corte. Então, nesse caso, se eu tivesse utilizado com esse ataque, com essa força, num agressor, muito provavelmente eu cortaria. O tipo de corte que isso aqui proporciona poderia ser cutâneo, subcutâneo, umas 2 ou 3 camadas, poderia abrir um corte feio, sim, mas é muito superficial ainda para de repente romper uma artéria ou causar algum tipo de dano que seja realmente cruel e possa levar o oponente a óbito. E morreu. O que funciona nesse caso? Como a gente está falando de uma arma maior, isso aqui impõe um respeito, isso aqui impõe um medo. Então é claro que você portar uma faca como essa contra um agressor, psicologicamente isso já vai afetá-lo e fazer com que ele não se sinta tão à vontade de partir para cima de você segurando uma faca como essa aqui. Mas para defesa pessoal, em termos de corte, isso aqui funcionaria melhor se fosse na região dos olhos ou na região do pescoço, utilizando novamente aquele tipo de corte onde você pressiona e empurra. Vamos fazer esse teste aqui agora com essa faca, mesmo lembrando, ela não tem um bom fio, ela está bem desafiada. Ela está bem desafinada. Ela tá... Lembrando, essa faca aqui não tem um fio em dia, então ela está bem desafiada. Lembrando, essa faca não tem fio, então ela não está afiada corretamente. Até que enfim! Provavelmente o potencial que uma faca como essa teria se tivesse com fio em dia seria muito maior. Mas como na maioria das casas, na maioria das pessoas, elas não tendem a ter um cuidado muito grande com manter esse tipo de faca super afiada, então é comum que você vai encontrar uma faca como essa nessa situação aqui. Por isso eu preferi para uma faca que não tivesse bem afiada, beleza? Vamos ver como é que funciona agora o ataque que a gente faria de encostar a lâmina e puxar como foi feito no outro. Se é no pescoço, isso aí arrebenta com vontade. Bom, como vocês puderam ver, como essa faca é uma faca que tem um material mais denso, uma faca que impõe um pouco mais de força, mesmo ela não tendo a questão das serras e o fio dela não estando completamente bem afiado, ainda assim ela praticamente cortou a garrafa no meio. Então isso aqui já serve para mostrar a força que isso aqui seria capaz de fazer num corte, quão profundo ele poderia ser. Bom, agora vamos ver como é que isso aqui funciona em termos de perfuração, tá certo? Eu não vou utilizar a pegada invertida em momento nenhum, porque para perfuração com pegada invertida, você precisa de uma técnica um pouco mais apurada. E dificilmente uma pessoa num estado de nervoso alto vai pegar uma faca assim e vai conseguir utilizar um movimento certo de perfuração. Então, como a gente está utilizando aqui uma garrafa que está móvel, e esse tipo de perfuração requer que o oponente ofereça uma resistência, eu não vou abordar ela. Eu vou abordar a perfuração frontal, certo? Dedo indicador, posição frontal. Vamos ver como é que funciona isso aqui na garrafa. Bom, como dá para ver aqui, o estrago da perfuração foi muito maior do que com a outra faca, além de ter vazado completamente a garrafa. Bom, agora já sem a água dentro a gente pode ver. Bom, agora já sem a água dentro a gente pode ver que houve uma perfuração com um corte de mais ou menos aqui uns 12 centímetros, 15 centímetros mais ou menos. A faca entrou e desceu, e houve aqui a ruptura do lado externo também, onde a faca passou completamente de um lado para o outro. Então, utilizando uma perfuração com uma certa técnica, utilizando um apoio, pressionando a arma no ponto certo na mão,
essa arma ela tem um potencial de perfuração absurdo. Então isso aqui é mais do que suficiente para qualquer defesa pessoal quando a vida de alguém está em risco. Isso aqui é capaz de perfurar facilmente um ser humano com muita facilidade. Novamente, não tem nenhum tipo de apoio ou incentivo à violência nesse vídeo. Serve apenas para que você possa construir na sua cabeça o potencial que isso aqui tem como defesa pessoal. E sempre lembrando das consequências e utilizando isso aqui com responsabilidade. Vamos agora ver a próxima lâmina. Bom, agora a próxima lâmina é o famoso cutelo. Você vê que é uma lâmina que tem uma pegada diferente. Isso aqui já provavelmente tem um potencial defensivo muito maior do que as outras armas. Não é uma arma de perfuração, então não adianta fazer o teste de perfuração por motivos óbvios. Então todos os cortes testados aqui serão laterais, certo? Eu até tinha vontade de fazer um arremesso, mas como a faca tá novinha, eu não quero arranhar ela, fica para uma próxima oportunidade. Olha o passarinho falando para mim não fazer, viu? Vou seguir o conselho do nosso amigo pássaro. Nossa, foi. Bom, então é claro, não vai ter tipo de corte de perfuração, porque essa não é uma arma apropriada para isso, mas hoje a gente vai ver a potência de um ataque lateral, né? Novamente lembrando, pegada com auxílio do polegar. Vamos ver o estrago que isso aqui poderia causar. Bom, vale lembrar que dessa vez eu estou utilizando uma garrafa um pouco maior, de 2,5 litros. Então a pancada tem que ser mais forte, mas isso compensa por conta da densidade desse metal. Vamos lá. Primeira tentativa de corte, sem colocar tanta força, você vê que ela já causou ali um forte arranhão na garrafa, quase penetrando. Vamos para o próximo movimento, agora com mais força. Bom, como vocês podem ver, o corte do cutelo ele é muito mais agressivo, então ele causa uma espécie de derretimento mesmo aqui no plástico. Ele corta com uma certa violência, né? Então ele não é um corte seco, não é um corte limpo. Você pode ver, é um corte bem ondulado, bem trêmulo, né? Por mais que a técnica tenha sido feita com perfeição e que o ataque tenha sido feito com uma certa velocidade, vocês podem ver que o corte não é limpo. Não é um corte retinho. Até dá para fazer um corte limpo, como eu fiz aqui no primeiro ataque. Vocês podem ver, ó, fez um corte mais limpo. Mas ainda assim, por se tratar de uma lâmina mais pesada e de maior densidade, ela causa um impacto diferenciado. No caso de um agressor humano, essa arma ela tem um potencial para quebrar os ossos junto com o corte. Então, além do corte, ela oferece uma potência de ataque que soma peso. Então ela pode cortar um antebraço, ela pode quebrar o osso da pessoa. Então é uma lâmina que oferece mais do que o corte, ela também oferece uma pancada. Você pode ver que a garrafa também foi amassada no processo por conta do excesso de força que foi colocado aqui no ataque. Cortando a carne com mais facilidade, rompendo ligamentos e quebrando ossos. Isso aqui funciona quase como se fosse um martelo com lâmina. Ela tem um potencial de corte que é grande, mas não é um corte limpo, ela depende muito mais do peso e da velocidade do que as outras armas. No entanto, ela é uma arma que ela pode quebrar os ossos e causar um impacto muito forte. Em arremesso, essa arma aqui ela é impecável, porque por conta do peso dela, muito certamente ela vai penetrar o agressor com muita facilidade. Vamos agora para a última lâmina, que é a peixeira, o facão de cortar capim, certo? Vamos lá. Essa daqui, ela é vista principalmente em zona rural, para o pessoal que utiliza para capinar ou cortar cana. Ela é uma lâmina que ela é bem leve, a densidade dela não é tão grande quanto a do cutelo, então ela não vai gerar aquele impacto tão grande, né, a ponto de quebrar um osso, por exemplo, mas ela consegue oferecer uma velocidade que, somando, né, peso, velocidade e aceleração de massa, ela consegue gerar um corte bem poderoso também, e é uma lâmina que pode ser muito bem utilizada para defesa pessoal, né? A gente vai ver agora aqui uma técnica de corte e depois a técnica de perfuração.
Bom, novamente, como nenhuma dessas armas aqui ela é utilizada com a finalidade de defesa pessoal, a lâmina disso aqui, obviamente, não está 100% afiada. Então eu vou dar uma pré-afiada aqui, coisa rápida, só para poder melhorar o potencial de corte dela. Bom, no primeiro teste de corte diagonal sem tanta força, a gente vê que o corte aqui já foi um corte mais limpo do que o corte do cutelo. E ele também causou ranhuras laterais, ou melhor, diagonais, no tecido aqui da garrafa. Então, o que a gente consegue observar aqui é o seguinte: esse tipo de lâmina, ele tem um potencial de corte e de pressão, ou seja, de força, que ele é capaz de gerar por conta da densidade do metal, bem menor do que o cutelo. No entanto, ele gera um corte muito mais certo, muito mais reto, o que significa que você tem um domínio melhor da direção e da velocidade que você consegue colocar com essa lâmina. Por ela pesar menos, você consegue ter mais controle. Então ela consegue gerar esse tipo de corte aqui, que é um corte mais reto. Agora vamos para o corte com o peso. Bom, o que a gente vê aqui é que a arma amassou a garrafa, ela causou aqui uma pressão muito forte e ela praticamente destruiu completamente o bocal da arma. Então ela gerou um ataque muito pesado e muito forte. Vale lembrar que se a lâmina tivesse afiada, ela teria cortado completamente a garrafa. Não foi um corte mais embaixo, foi um corte mais em cima. Então ele acabou arrebentando aqui essa estrutura e cortando também a corda que estava segurando ele. Como você pode ver aqui, a corda foi partida. Isso aqui é um material bem resistente, é um plástico bem duro e como ele é compacto, tem também um fio aqui de cobre aqui dentro que oferece também uma resistência, e isso foi cortado com uma facilidade muito grande. Então, pelo fato de ser uma arma leve, você consegue colocar mais velocidade e mesmo ela sendo menos densa, a velocidade acelera a massa e gera uma potência capaz de cortar isso aqui e a garrafa juntos com uma facilidade muito grande. Bom, então como dá para ver aqui, o corte com essa arma é muito potencializado por conta da velocidade, mas é claro que em termos de impacto, o cutelo ele ainda é bem superior. Vocês puderam ver que o corte é muito mais agressivo, porque ele é capaz de gerar um peso muito maior. Então é o seguinte, se você utiliza um corte como esse em um oponente em potencial, um humano no caso, você vai causar um corte muito maior, você vai romper praticamente todas as camadas ali cutâneas, você vai abrir um corte muito feio e facilmente vai romper a estrutura muscular. Se o cara utilizar um antebraço, por exemplo, muito provavelmente você vai romper aqui toda a estrutura muscular e cutânea dele, mas não vai quebrar um osso, enquanto que com o cutelo, se ele tentar se defender colocando a mão na frente, vai arrebentar o braço dele. Porém, muito provavelmente não vai cortar, decepar um braço fora, né? A não ser que seja um braço muito fino. Agora, no caso de um braço de uma estatura de um homem normal, provavelmente vai abrir um buraco muito feio, vai quebrar o braço, mas não vai cortar o braço, como você pode imaginar aí numa animação ou no filme, certo? Agora a gente vai ver a perfuração, né? Utilizando a técnica, vamos ver qual estrago que essa perfuração com esse tipo de objeto pode causar. Vamos lá. Bom, vale lembrar que na técnica de perfuração a gente não vai utilizar aqui o dedo indicador como eu utilizo em armas menores. Por quê? Porque aqui, como você tem uma área de cabo menor e uma lâmina maior, você vai ter uma pegada na arma muito menor. Então, se você utilizar o dedo nessa posição aqui, no momento do ataque o dedo vai escorregar, porque a arma vai se movimentar e você corre risco de escorregar o dedo para um lado, para o outro, e até mesmo vai saber no momento em que você sofre um impacto, ou seja, que o oponente sofre um impacto, seu dedo pode deslizar, a faca pode rodar. Então, nesse caso, a gente não vai utilizar o dedo de guia aqui, em virtude da natureza da própria arma. O que a gente vai fazer é uma pegada fechada, nesse sentido aqui. E nesse caso, eu posso ou não, vai depender da pegada que eu sentir mais confortável, utilizar aqui o dedão para dar aquela direção, aquela guia, aquela estruturada, que no caso a gente utiliza com o dedo indicador, pegando aqui num espaço menor da lâmina, como você está vendo aqui, mais como um guia. Ou eu posso aproveitar o próprio freio da arma, que nesse caso é bem colocado e bem compatível com a minha mão,
para confiar nisso aqui como uma forma de frear a movimentação, né, de segurar a minha mão na lâmina e me dar uma precisão maior. Então, nesse caso aqui, tanto faz se eu utilizar o dedão ou não. Fica ao critério de quem pratica a utilização com esse tipo de arma, fazer o treino e ver o que acha mais confortável para você. Bom, agora a gente vai para a perfuração. Vamos lá. Bom, como deu para ver, na técnica de perfuração com essa lâmina aqui, ela não te permite um controle exato, né? Como é uma arma muito longa, você precisa equilibrar muito a distância entre o peso da lâmina e o peso do seu braço, o direcionamento do seu braço. Então acaba sendo muito difícil você conseguir mirar onde você quer acertar. No entanto, onde pegar, ela vai penetrar e vai causar um ferimento grave. Bom, como vocês puderam ver então, essas lâminas elas não são lâminas propriamente para defesa pessoal, mas elas são lâminas muito eficientes sim para quem está tentando se defender de um agressor, num caso de uma ação desesperada, né? É claro. É interessante que vocês que estão aí assistindo e têm esse interesse de aprender a utilizar essas lâminas como defesa pessoal, acompanhem o canal e principalmente aguardem aí a nossa série que Caiu na Mão é Arma, que a gente vai abordar as lâminas, então a gente vai ver principalmente facas e facões, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida de artes marciais, dê uma passadinha lá no Instagram, é o Ninpoikan_Dojo. Deixa lá sua dúvida, pode ser gravada se você quiser aparecer, pode ser por texto, tanto faz. Deixa escrito lá e assim que possível a gente vai reunindo as perguntas, vai vendo quais são os mais comuns e traz aqui a explicação para vocês em vídeo como foi esse vídeo de hoje, tá certo? No mais, muito obrigado pelo apoio, se inscreva no canal para acompanhar os lançamentos e Ninpoikan Ryu! E ele pega a pessoa e faz vapo. Meu Jesus!